A compra do sistema antiaéreo russo Pantsir S-1 no Brasil e suas histórias. No cenário internacional, os recentes conflitos mundiais destacam o poder militar aeroespacial como um dos seus elementos fundamentais. Nesse contexto, a defesa antiaérea é importante e partícipe na estratégia de defesa de um país, por se configurar em elemento de dissuasão de extrema importância para uma nação que deseja manter soberania. Conforme ressalta o Exército Brasileiro, não existe a possibilidade de improviso na mobilização de recursos humanos e materiais de emprego militar, quando do emprego da defesa antiaérea. Tal sistema exige total integração com variados sistemas de comando e controle e o adestramento constante, desde o tempo de paz, devido às suas peculiaridades e complexidade. Tais premissas aplicam-se ao Brasil, um país continental, rico em recursos naturais e humanos, que traz consigo a necessidade de proteção de seu povo e de suas estruturas, particularmente no momento em que assume posição destacada no cenário internacional. Sabendo disso e das limitações que a Força Terrestre possui na defesa antiaérea de curto e médio alcance, durante anos abriu-se uma discussão entre analistas do setor e militares brasileiros a possibilidade de compra de equipamentos para esta finalidade. Antes da Copa do Mundo de 2014, circulou nos principais jornais a necessidade de artilharia de média altura como antecipação a qualquer distúrbio de natureza terrorista que se possa receber em eventos importantes de altas autoridades mundiais presentes no Brasil da época. Lembrando que naquele período existiam diversas reportagens que mostravam as Forças Armadas praticamente sucateadas, advindas de baixos investimentos vitais nos governos de 2003 a 2015, com contratos aleatórios e assombrosos de bilhões de reais, que anos mais tarde levantou-se investigação na Justiça sobre possíveis desvios e políticos beneficiários dos contratos. O Brasil de 2014 possui apenas canhões e mísseis de baixa altura, com alcance de até 3 km, uma sombra e tanto na defesa terrestre e aérea. Visando suprir esta demanda, os militares e políticos da época, embalados pela ânsia em produzir muitos contratos milionários com retornos quando só Deus sabe, iniciou uma negociação de compra de 3 baterias russas Pantsir S-1 de médio alcance, avaliadas em cerca de $1 bilhão na época. O acordo, no entanto, não foi fechado. Era uma possibilidade de ser firmado. Era necessário o deslocamento de uma comitiva diplomática e política brasileiras, verificar o aparelho em solo russo. Por conta do passe e repassa com autoridades do Ministério da Defesa, julgando a responsabilidade de aquisição para a aeronáutica que atuaria no Pantsir de média altura, já o de baixa altura do Exército Brasileiro. Apesar da discussão em torno da compra do Pantsir S-1 pela FAB, a Força Aérea indicava a busca de um sistema similar ao sistema antiaéreo russo S-300 de longo alcance, em especial refletindo o impacto da operacionalização dos S-300 pela Força Armada Nacional Bolivariana da Venezuela, uma grande ameaça à região norte do Brasil. Mas o que tem de tão vislumbrante nesse sistema russo de defesa antiaérea Pantsir S-1? Sua história tem início em 1989, com a estatal KBP, iniciando o desenvolvimento do equipamento como um substituto para o sistema de defesa aérea 2K-22 Tunguska. Após o colapso da União Soviética em 91, os requisitos para o sistema mudaram. Em vez de fornecer defesa para aeródromos, silos de mísseis, centros de comando e matrizes de comunicação, o Pantsir foi redefinido como uma defesa de curto alcance para as forças terrestres russas e sistema de defesa aérea de longo alcance, como o S-300, S-400 e agora o S-500. O projeto Pantsir finalizado entrou em serviço em 2003. Incorpora armas e mísseis antiaéreos para interceptar aeronaves táticas, munições guiadas com precisão e veículos aéreos não tripulados. Usando seu radar de busca de estado sólido, o Pantsir pode rastrear até 20 alvos táticos do tamanho de aeronaves a uma distância de 32 a 36 quilômetros. Após esta detecção, o sistema pode selecionar alvos com seu radar de engajamento de alta frequência ou sensor de imagem térmica opcional. Embora cada veículo lançador Pantsir seja capaz de funcionar independentemente, eles normalmente operam com baterias de 6 veículos lançadores e ocasionalmente
tradicionalmente são acompanhados por um veículo separado de comando e controle. O sistema Panzer básico está equipado com até 12 mísseis 57E6 e 2 canhões 2A38M de 30 mm, permitindo que ele engaje até 4 alvos simultaneamente. O 57E6 é um míssil de 2 estágios com orientação para o radiocomando e ogiva de fragmentação de explosão de 20 kg. Usando o míssil 57E6, o Panzer S1 de médio alcance pode engajar aeronaves táticas a um alcance mínimo de 200 metros e máximo de 20 km e altitude de até 10 km. Mísseis e cruzeiros subsônicos a um alcance de 12 km e altitude de 6 km e mísseis ar-terra de alta velocidade a uma distância de 7 km e altitude de 6 km. Em alvos perpendiculares à orientação do sistema, os alcances de engajamento dos mísseis são reduzidos pela metade. Usando seus canhões, o Panzer S1 pode atacar alvos aéreos a 4 km, a uma altitude máxima de 3 km. Cada canhão pode disparar até 40 tiros por segundo e possui uma capacidade secundária para atacar alvos terrestres. Em 2020, o designer-chefe do Panzer divulgou a existência de 2 novos mísseis compatíveis com o Panzer. O primeiro com uma ogiva de fragmentação menor e velocidade máxima de Mach 5 e já se encontra em serviço na Rússia. O segundo míssil continua em desenvolvimento e deverá entrar em produção entre 2023 e 2024. Várias variantes atualizadas do Panzer estão em desenvolvimento. O Panzer SM, por exemplo, anunciado em 2016, provavelmente para exportação, supostamente terá um alcance de detecção de até 75 km e um alcance de engajamento de 40 km, testado pela primeira vez no início de 2019. Fora da Rússia, operadores do Panzer incluem Argélia, Gaza, Cisjordânia, Irã, Iraque, Jordânia, Líbia, Arábia Saudita, Eslovênia, Síria, Emirados Árabes Unidos e Vietnã. Em junho de 2020, os Estados Unidos contrabandearam um Panzer S1 para fora da Líbia, depois que ele foi capturado de forças alinhadas com Haftar, apoiado pela Rússia. As forças dos Estados Unidos teriam transferido o Panzer S1 do aeroporto internacional de Zuará para a base aérea de Ramstein, na Alemanha. A história do Panzer S1 em equipar as Forças Armadas brasileiras é antiga, uma realidade que pode estar longe de ser concretizada neste momento. Haja vista a estreita cooperação no setor bélico entre Brasil e Estados Unidos, que reconheceram a nação como aliado extra-OTAN, e pelas dificuldades na manutenção de equipamentos de origem russa, a exemplo da frota de helicópteros Mi-35 da Força Aérea Brasileira, que enfrentou muitos problemas durante seu uso. É importante ressaltar novamente que o Brasil deve continuar atuando com interesse próprio se a possibilidade de compra novamente surgir e fornecer condições adequadas de operacionalidade com transferência de tecnologia e para o bem da nação. Torcemos que a melhor decisão seja tomada. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.